Trump falando, muito obrigado, é uma honra estar com um amigo meu, um homem que está a cargo da OTAN. Ele é secretário-geral, Mark Rutte. Ele está fazendo um bom trabalho. Ele não estava muito envolvido quando tivemos nosso atrito militar com o Irã, mas ele é respeitado por todos. Mark, talvez queira dizer algo? Mark Rutte falando. Algumas coisas que eu quero compartilhar com a mídia, com o senhor aqui. E é sobre a sua liderança. Primeiro, sobre o Irã. Quero deixar claro o quão importante é o que foi feito no Irã. Isso é, primeiro de tudo, sobre a capacidade nuclear do Irã. Irã estava com capacidade nuclear. Aquilo era uma ameaça ao Oriente Médio e a todo mundo. Esse era um país exportando caos, exportando terrorismo. Eles estavam muito perto de conseguir as mãos em capacidades nucleares. Você viu na semana passada. O fato é que a sua capacidade nuclear foi degradada. Isso é extremamente importante. E para deixar claro, porque às vezes se perguntam por que tudo isso do Irã estava acontecendo. Isso é sobre segurança. É o líder do mundo livre, entendendo as possibilidades além das costas dos Estados Unidos e para o mundo todo. Eu sei que houve debates com os aliados na Europa. Eu quero falar uma coisa. Eu sei como você pensa, mas eu quero falar uma coisa. Quando você olha para os números, 4 a 5 mil aviões americanos decolando de bases na Europa nas 6 semanas em que essa guerra aconteceu, antes do meio de abril, quando o cessar-fogo tomou efeito. Bases na Romênia, que estavam perto de trânsito de tráfego comercial. E nós conseguimos garantir que você conseguisse colocar aviões de tanque no ar. E eu sei que houve casos isolados sobre os quais você está realmente decepcionado, mas de forma geral, para a classe europeia, eu quero realmente destacar 4 a 5 mil aviões americanos decolando e indo ao Irã. E agora eu quero passar por esses gráficos aqui. Mark Rutte levanta e tem uma apresentação de slides aí. Olha só. Eu quero começar com esse gráfico. Esse é o gráfico do trilhão de Trump. Ele mostra o quanto europeus e canadenses estão pagando desde que você tomou o cargo. O total gasto pelos europeus e pelos canadenses subiu aos trilhões. E aqui se mostra o gráfico isolado dos gastos em defesa. 40 bilhões. No ano passado, um aumento de 40 bilhões e um aumento de mais de 60 bilhões, que vai para mais de 250 bilhões de dólares. Eu posso garantir que isso é por causa da Rússia e das ameaças, mas também estou absolutamente convencido que isso tem a ver com os Estados Unidos estar pressionando por algo que desde Eisenhower não se consegue, que é que os europeus equalizem seus gastos em defesa com os Estados Unidos. E aí, quando se trata de empregos, 95 mil empregos apoiados por esses investimentos. Investimentos de companhias europeias nos Estados Unidos, 83 mil empregos apoiados por isso. E outros empregos criados pelo fato de que os europeus estão gastando imensamente nos Estados Unidos. No ano passado, gastaram 54 bilhões de dólares na indústria de defesa americana. Agora existe uma fila de 300 bilhões de dólares de gastos em defesa de europeus comprando nos Estados Unidos ao longo dos próximos anos. E isso já está na fila de encomendas. Isso vai gerar cerca de 200 mil empregos para pessoas de verdade, como você falou na Pensilvânia. E quero dizer mais 2 coisas, se você me permite, presidente. Para fazer tudo isso acontecer, nós temos que aumentar a base industrial de defesa. Mas tem um grande problema, e o problema é que tanto os Estados Unidos quanto a União Europeia
tem que reabastecer os arsenais por causa da guerra na Ucrânia e de todas as outras regiões. Você tomou liderança e na semana passada assinou a lei de procuração de defesa, tornando possível para que as empresas trabalhem juntas, para que dessa forma consigam aumentar sua produção defensiva. Você trabalhou duro com eles. Um dos CEOs dessas empresas estava no meu escritório e ele estava tremendo. E eu falei, isso é demais, é exatamente o que precisamos. Precisamos desse aumento na produção defensiva. Isso é imenso para a Europa. O dia... Há uma falha no meu áudio, agora resumiu o áudio aqui no ponto. Ok, tem o áudio. Precisamos da inteligência artificial e é isso que você está fazendo. Mas, portanto, está colocando toda essa pressão na base industrial de defesa. E, por fim, você esteve no G7 na semana passada e eu acho que aquilo foi um imenso sucesso. O que foi visto ali é que, sim, você é presidente dos Estados Unidos. Mas, primeiro de tudo, você é o líder, para mim, do mundo livre. Em 2 semanas, não serão apenas 7 países, mas 42 na OTAN. Teremos os países da OTAN e 9 ou 10 outros do Oriente Médio e do Indo-Pacífico. E eles querem ouvir a sua liderança, e eu sei que você dará liderança sobre o Irã, sobre os gastos, sobre a base industrial militar. Você é o líder do mundo livre e vemos isso com a Ucrânia, que você ainda providencia tudo o que eles precisam, com aliados europeus e canadenses pagando, mas tem tudo o que precisam. Então, eu realmente estou animado para a cúpula da OTAN. Eu sei que Erdogan também está animado. E eu só queria contar essa história, porque, senhoras e senhores da mídia americana, isso é importante. Esse é o presidente de vocês, mas também é o líder do mundo livre, conforme for necessária. Trump, muito obrigado, é legal ouvir isso. Alguma pergunta? Repórter. Presidente, você foi tão transformativo com a OTAN, e eu acho que o secretário-geral acabou de falar isso. Você transformou a OTAN de formas que ninguém pensaria serem possíveis. Você ainda pensa que os aliados europeus, como você me disse, te trataram de forma injusta, e o que eles podem fazer para corrigir isso? E ao secretário, você confirma que esses milhares de voos estiveram de acordo com o tratado da OTAN? Trump, eu quero falar o seguinte, esse cara é um amigo meu, ele é um grande cara, ele é um ótimo secretário-geral e todo mundo respeita ele. E eu aprecio as palavras gentis. E você tem feito um bom trabalho. Eu acho que se qualquer outra pessoa estivesse na posição dele, não estaríamos nos encontrando hoje, porque nós fomos decepcionados. Nós não precisamos de ajuda nenhuma com o Irã. Nós demolimos eles na primeira semana, mas teria sido legal se eles tivessem falado que queriam ajudar. Sequer precisávamos, mas teria sido legal se eles dissessem, e eles não disseram. Mas ele é o secretário-geral, ele é o chefe de toda a operação. Eu acredito que se eu tivesse ligado para ele, eu não me importaria. Mas eu acho que se eu tivesse ligado para ele, ele provavelmente teria encontrado uma forma de ajudar se precisássemos mesmo. Eu acho que teria sido diferente. Mas sim, eu fiquei decepcionado. Eu fiquei decepcionado com a Itália, fiquei decepcionado com o Reino Unido. Bom, aquele cara agora já era. Ficamos decepcionados com o Reino Unido, ficamos decepcionados com a Alemanha e a França. Ficamos decepcionados com a maioria, muitos países. A Espanha é horrorosa, até da perspectiva da OTAN. Acham que podem ficar só pegando carona de graça. O pessoal na Espanha não é um bom grupo, não. Mas eu tenho um grande respeito por esse homem aqui. Então nós estaremos discutindo o que aconteceu e veremos o que acontece. Ruth está falando, eu não tenho muitas discordâncias com o presidente dos Estados Unidos. Eu concordo que existe motivo para a decepção. Mas o meu argumento é o seguinte, esses são casos isolados. E quando você olha, por exemplo, a Alemanha,
Desde o primeiro dia, eles entregaram no seu compromisso bilateral. São compromissos bilaterais que esses países têm com os Estados Unidos. E estritamente falando pela OTAN, e todos fizeram ou prometeram fazer. E isso levou a 4 ou 5 mil aviões americanos decolando da Europa. Eu argumento até que seria difícil ter feito como foi no Irã, sem ter a Europa como uma plataforma de projeção de poder para os Estados Unidos. Então existe sim motivo para decepção. Trump, a grande questão é, eles estão pagando os 5%? Concordaram meses atrás a pagar os 5%. E majoritariamente não estão pagando. Ruta. Mas olha, por exemplo, a Alemanha. Concordaram que vai demorar alguns anos para chegar lá, porque existe um problema de absorção. A Alemanha está dobrando entre 2025 e 2021 e 2029, dobrando seus gastos. São números estonteantes. Olha a Holanda, a Polônia já está lá. Países como a Dinamarca estão dando um passo adiante. E os países nórdicos. Então, existe reações misturadas, mas a maior parte deles está indo, e a aliança é mais forte por causa desse homem. Trump, você de vestido amarelo. Repórter. Você disse que o primeiro-ministro agora está fora. Andy Burnham, o novo cara, está entrando. O que ele tem que fazer para melhorar o relacionamento? O que o novo primeiro-ministro tem que fazer? Trump. Eu não sei muito sobre ele. Eu sei que ele era um prefeito. Eu sei que ele é extremamente esquerdista. Extremamente. Então significa que provavelmente ele não vai estar adorando isso aqui, né? Eu dei alguns ótimos conselhos ao Keir Starmer. Eu disse para ele, abra o Mar do Norte. Vá para Aberdeen, que era a cidade mais quente do continente. Era a cidade do petróleo. A capital de petróleo da Europa. E fecharam tudo por ali. Foi horrível. Eu vi diante dos meus olhos e eu não conseguia acreditar. O Mar do Norte está cheio de petróleo. Eu poderia ter qualquer companhia de petróleo vir me ver. E elas diziam, você pode nos dar acesso ao Reino Unido? Faríamos qualquer coisa para perfurar ali no Mar do Norte. E sequer sabiam o que estava lá. Mas é incrível que eles compram o petróleo da Noruega, que pega o petróleo do Mar do Norte. E aí pagam royalties grandes. Agora 2 trilhões de dólares estão no banco da Noruega por causa disso. E o Reino Unido está morrendo. Então eles deviam abrir a extração de petróleo no Mar do Norte. Isso aí é fácil. E muitas coisas boas vão acontecer. É um dos melhores campos de extração do mundo. Repórter. A noite passada foi uma ótima noite para os socialistas nas primárias democratas. Você é de Nova York. Por que você acha que agora o apoio de Zoran Mandani significa mais do que o apoio de Hakeem Jeffries, outro democrata? Trump. Olha, quando você fala sobre os socialistas no Partido Democrata, eles são verdadeiramente comunistas. Eu assisti aquela mulher lá falando na noite passada. Aquilo lá não é um socialista. Eu conheço eles. Aquela mulher é comunista. E o que eles não falam é que eu ganhei 16 indicações na noite passada. Mas os meus eram conservadores republicanos, eram menos radicais. Quando você olha nos últimos 2 anos, quase todo mundo que eu apoiei ganhou, mas ninguém está noticiando sobre isso. Ele apoiou 3, os 3 ganharam. Ganharam de um cara chamado Dan Goldman, que é um perdedor. Um dos muitos que foi um procurador contra mim. Dan Goldman. E o cara não era um bom procurador, não. Agora ele está procurando emprego. Eu fiquei muito surpreso de ver o que aconteceu, porque o cara é bastante esquerdista. Quando eles se tornam mais esquerdistas que o Dan Goldman, aí estão realmente na terra do nunca. Repórter. Você acha que o indicado à presidência do Partido Democrata em 2028 poderia ser socialista? Trump. Se ele for, vai ser mais fácil para os republicanos, porque a maioria da nação é feita de gente mentalmente sã. Se você olha por toda a história, volta milhares de anos na história, ficam chamando socialismo e comunismo por nomes diferentes, mas jamais funcionou, e dessa vez também não vai funcionar. Sim, você. Trump, de quem é esse telefone? Tem um telefone tocando. Que momento na Casa Branca.
Pessoal, que momento, o telefone tocando do repórter ali. Repórter, eu posso te falar com grande confiança que a sua presença em Ankara, na Turquia, é muito antecipada. Qual é a sua mensagem ao seu amigo Erdogan e ao povo turco? Porque você vai estar lá em menos de 2 semanas. Trump, você é turco? Repórter, sim, sou turco. Trump, eu gosto dele. Ele ficou fora da guerra. Ele era um candidato que poderia ter participado da guerra com o Irã. Talvez no lado iraniano, porque ele não gosta muito de Israel, como você sabe. E eu pedi que ele não se metesse. Sabe quem foi muito bem também? O presidente Xi da China. Ele poderia ter se envolvido. Ele recebe metade do petróleo dele daquela área. Eu disse para ele ficar fora e ele ficou. Ele fez um bom trabalho. Erdogan é um ótimo líder, uma pessoa forte, muito bem militarmente. E eu pedi que ele não se metesse e ele não se meteu. Assim como o presidente Xi. E, francamente, também o Putin, se você for olhar para isso. Podem dizer que ele tinha outras coisas em mente. Mas foi incrível. As pessoas ficaram surpresas. E eu acho que o Erdogan, olha, ele ama a Turquia. Ele está fazendo um ótimo trabalho. Ele ama a Turquia. Eu amo os Estados Unidos, ele ama a Turquia. Ele está fazendo um bom trabalho, ele é um homem respeitado. E ele é um amigo meu. Eu não devia dizer isso, porque gente como o Peter aqui, o outro repórter, vai falar, que horror, ele gosta do Erdogan. O Peter não, alguns outros aqui. Mas o Erdogan é um homem forte. Tudo que eu sempre pedi dele, ele fez. Repórter, secretário-geral, alguns candidatos falaram de motores de jato e produção. Você vai para a Turquia com uma grande saco de presentes? Trump, eu acho que vou ter presentes para ele. Ele é um membro forte da OTAN. Tem gente que não considera ele membro da OTAN, mas ele é. Vamos fazer algo que vai deixar eles felizes. Ru está falando. E a Turquia tem 3.000 companhias trabalhando em toda a aliança e também nos Estados Unidos, uma imensa base industrial. Trump, as pessoas não sabem o quão importante a Turquia é em termos militares. Eles produzem muito equipamento. Eles têm forças armadas muito fortes por causa dele. Repórter. E sobre o encontro com a OTAN, o que você espera? Trump. A reunião vai ser feita na Turquia pelo presidente Erdogan. E se não fosse assim, eu não sei se eu iria. Ruta pergunta, você iria por mim? Trump, talvez eu fosse por causa dele. Eu não iria se fosse pelo que aconteceu ao longo dos últimos 2 meses com alguns países. Mas você provavelmente está certo, eu iria por causa de você. Mas eu não teria ido por muita gente. Mas ele me ligou e disse, por favor, vai ser na Turquia, você tem que estar lá, os Estados Unidos têm que estar. E então eu vou por respeito ao presidente Erdogan. Repórter, você não quer que os aliados façam mais do que fazem agora? Trump, eles têm que ser leais. Nós não queremos o dinheiro, não queremos nada. Temos as forças armadas mais poderosas do mundo de longe. Mas o que eu quero é lealdade. Nós somos tão leais a eles. Sempre estamos lutando por eles. Milhares de tropas por toda a Europa. 50.000 na Alemanha. E eles podem se inclinar um pouco. Não estamos pedindo muito. Estamos pagando centenas de milhões de dólares para ter aqueles soldados lá, na Alemanha. Os soldados no Reino Unido, os soldados por toda a Europa. Eu vou falar o seguinte, a Polônia é muito boa. Eu apoiei ele, e ele ganhou. Por sinal, muita gente que eu apoiei fora dos Estados Unidos ganharam. Vocês sabem disso, certo? Tivemos uma grande vitória ontem com a Colômbia. Um dos lugares preferidos do Marco. Ele adora a Colômbia. Eu apoiei um homem e ele ganhou na Colômbia. Mas foi a mesma coisa na Polônia. Eu não gostava do homem que era presidente ali na Polônia. E eu apoiei o opositor. Porque ele era um lutador, um cara bom. E eu apoiei ele. Ele saiu do 10º lugar para ganhar. E disseram que foi a maior decepção na Europa em 50 anos para grandes eleições. E quer saber? Ele vai ser um ótimo presidente. Temos muita gente na América do Sul. No outro dia, nós apoiamos El Tigre. Chamam ele de El Tigre, porque ele é durão. Eu gosto de quem é durão. Mas ele venceu.
Repórter, você gosta de vencedores. Você acha que Zelensky está vencendo agora? Trump, olha, ele está indo bem, ele está indo bem. Ele se segurou ali. Tem muita gente morrendo nos dois lados. Mas eu acho que ele está indo bem. Olha, tem que falar. O Zelensky é corajoso. Ele tem ótimo equipamento. Ele tem ótimos soldados. Tem bons combatentes ali. Repórter, você viu a reportagem sobre o ataque a uma escola no Tennessee? Trump, ainda não vi, ainda não vi. Eu não sei se vão resolver esse problema. Pode perguntar para o Pete. Perdão, a escola no Irã. Pete, eu não sei se esse problema algum dia vai ser resolvido sobre de quem é a culpa. Porque havia mísseis por toda parte. E é horrível o que aconteceu. Mas havia mísseis voando por todo lugar ali. Alguém disse que foi um míssil nosso. Talvez não tenha sido um míssil nosso. Eu não vi nada que me diga que foi um míssil nosso. Havia muitos mísseis voando por ali. O que você acha, Pete? Pete Hegseth falando. Nós fizemos uma investigação de forma muito séria. Quando a investigação estiver pronta e o momento for certo, divulgaremos. Trump, se você conseguir cravar a resposta certa, eu não acho que fomos nós que atacamos. Muitos mísseis estavam sendo disparados ali. Repórter, você estaria disposto a algum tipo de meio termo no Senado com a lei SAVE? Trump, não. O que eu estou pedindo nesse projeto de lei é prova de cidadania, identidade do eleitor e também os votos por correio. Nós queremos voto por correio só para forças armadas distantes, gente que está doente, pessoas deficientes de alguma forma ou que não tem acesso, sei lá, quem estiver de férias. Eu estou aberto a isso, mas votos por correio, qual é? Tem muita eleição que é trapaceada. E aí também nós colocamos no mesmo projeto de lei que homens em esportes femininos é coisa que não dá para ter. Sem homens em esportes femininos e sem mutilação transgênero de nossas crianças. Essas são questões nas quais 99% do público concorda. E temos que fazer isso. Temos que saber o que está acontecendo em Los Angeles. Ainda não contaram todos os votos do que você perguntou. Eu gostava do Spencer Pratt. Ele estava indo bem. Eu estava olhando. Daqui a pouco começou a perder. E eu fazer isso com o Steven também. Ele é um bom homem. E eu pedi que o procurador olhasse os votos. E assim que eu fiz isso, anunciaram. Então, temos eleições onde trapaceiam. No meu caso, a minha eleição foi grande demais para fraudar. Lembram que eu falava isso? Grande demais para fraudar. Se nós não tivermos a prova de cidadania e o registro do eleitor, bem, essa é a lei Salve a América. Todo mundo quer salvar a América, incluindo os democratas. 87% dos democratas querem isso. Não os líderes, porque eles querem trapacear. As políticas deles são tão ruins que eles são inelegíveis. Repórter. Não ouvimos a pergunta. Trump. Eu quero ver o que vai acontecer. Olha, a lei de domicílio, eu fiz bilhões de dólares com habitação. Eu conheço casas melhor do que qualquer um no mundo. É tudo sobre a taxa de juros. Se abaixarem a taxa de juros, vão ter todas as casas que precisarem. Tem que entender, eu não quero ferir pessoas que têm casas. Essas pessoas, pela primeira vez na vida, têm uma chance de ter casas com valor, de se tornarem ricas. O que você quer fazer, o que é bom para todos, é baixar a taxa de juros. Tinha esse caboboca que era chefe da Fed antes, e ele era burro. Eu chamava ele tarde demais, porque ele sempre demorava para baixar a taxa de juros. Precisamos de taxa de juro baixa. Taxa de juro baixa vai resolver tudo. Agora, apesar disso, estamos indo bem com as casas e habitação. Agora o petróleo está despencando e os custos estão baixando. Com acessibilidade de preços, estamos indo bem. Os democratas nos deram um problemão com inflação e estamos reduzindo os preços agora. Não ouvimos a pergunta, Trump. Não, mas eu acho que ele provavelmente tem uma inclinação diferente. Ele é muito esquerdista.
Mas sabe, eu me dava bem com o Starmer. Eu discordava do Starmer. Eu falava para ele, você tem dois problemas, energia e imigração, e também o crime. Você tem um prefeito terrível em Londres. Eu não quero ficar causando problema, mas o prefeito de Londres é tremendamente incompetente, uma pessoa má e um péssimo representante para o seu país. Você sabe disso. É por isso que você está sorrindo quando eu falo agora. O prefeito de Londres é um show de horrores. Vocês têm um problema de crime, você tem um problema de imigração. A imigração ajuda a causar crime, por sinal. E você tem um problema de energia. Estão fazendo aquelas usinas eólicas por todo o país, os moinhos, e eles não resolvem. Temos o pior... Vocês têm o maior campo de petróleo do mundo no Mar do Norte. Vocês têm que vender para Chevron, Shell, a British Petroleum. Eles estão implorando para ir lá. E vão pagar bilhões de dólares para isso. E devido à esquerda ser tão maluca, eles não querem o dinheiro. E o país está perdendo, quer dizer, o país pode até falir. Pense nisso. A maioria dos países não tem esse tipo de recurso. Vocês têm o petróleo do Mar do Norte. Pense nisso. Você vai para a Noruega, que não tem a melhor parte do Mar do Norte. Eles têm 2 trilhões de dólares no banco, talvez mais. Porque o Reino Unido paga todo esse dinheiro, e outros também pagam. Mas vocês têm um dos maiores campos de petróleo. E eu já falei para esse cara 15 vezes. E eu falei para ele, você vai perder o cargo de primeiro-ministro. Eu penso se o que eu falei mudou alguma coisa. Repórter, você bloquearia um acordo final com o Irã se tivesse qualquer tipo de pedágio para atividade marítima no Estreito de Hormuz? Trump. Seria inaceitável, porque se fizerem isso com esse estreito, podem fazer em outros estreitos. Eu não permitiria isso. Isso realmente seria um game changer, uma mudança de jogo. Nós sempre fazemos progresso. Esse cara aqui é demais. Eles têm sorte de ele ser secretário-geral da OTAN. Tem sorte de ter esse cara. Repórter. Com o Congresso votando para encerrar a guerra com o Irã, mesmo que isso não tenha valor de lei, como isso impacta a sua negociação? Trump, estamos indo muito bem nas negociações com o Irã. Estamos bem no meio das negociações, de uma das coisas-chave que íamos conseguir de toda forma, e conseguimos. Aí sai a notícia. O Senado votou que eles querem que o Trump pare a guerra. E aí o Irã olha para isso e fala, qual é disso aí? Sabe que é insignificante, certo? Eu almocei com eles. Tinha 4 senadores republicanos. E todos os democratas. Os democratas querem perder a guerra porque eles são idiotas. É por isso que chamamos eles de Democrats. Eu não chamo mais de Democrats. Eu chamo de Democrats. Eles são burros. As políticas deles são horrorosas. É por isso que eles se opõem à lei Salve a América. Porque eles não querem identificação do eleitor, não querem prova de cidadania. Por quê? Porque eles têm que trapacear. As políticas deles são tão ruins que se eles não trapaceassem, eles não ganhariam eleições. Eles são ótimos em trapacear. E eles também são muito unidos. Mas sabe, as pessoas democratas, o povo, são 87% a favor da lei Salve a América. Sim, você, repórter. Noite passada, tentamos ouvir ele falar longe do microfone. Ele pergunta sobre as eleições democratas e Zoran Mandani apoiando candidatos democratas. Trump. O Chuck Schumer perdeu o caminho. Esse cara é palestino hoje em dia. Eu acho que foi a maior transformação de uma posição política que eu já vi. Chuck Schumer era um forte apoiador de Israel. E esse cara se tornou 100% pró-Palestina. Na verdade, eu pedi por uma linda roupa de seda. Uma linda roupa de seda na tradição palestina. E eu vou dar para ele de presente de aniversário. Foi a maior transformação de uma ideologia política que eu já vi na vida. Chuck Schumer é judeu. E ele era um forte apoiador de Israel.
Não tão forte, porque ele esteve lá envolvido com aquele acordo do Obama. Ele esteve lá com aquele acordo do Obama. Ele poderia ter combatido isso contra o Barack Hussein Obama. Já ouviu falar desse cara? Mas o Chuck Schumer, hoje em dia, é um cara da Palestina. É triste. Repórter, os democratas têm um problema nas mãos agora que eles têm líderes como Obama e Mandani apoiando candidatos? Trump. Sabe, o Mandani esteve aqui comigo 2 vezes. E ele é um cara gentil, carismático, bonitão. Mas não dá para ficar subindo imposto e forçando as pessoas a se mudarem para fora do seu estado ou da sua cidade. Elas saem e vão para a Flórida. A maioria vai para Palm Beach e Miami. Simplesmente pegam e saem. Ficam pagando 90% dos impostos. Todo dia você lê reportagem de algum empresário saindo de Nova York, indo para a Flórida e outros lugares, mas estão saindo de lá. Não dá para ficar colocando taxas tão altas, impostos tão altos, que quando um pai ou mãe falece e deixa uma herança para a linda criança, a criança tem que pagar 50% de imposto, em cima ainda do imposto federal. Basicamente não deixa nada para o herdeiro. O que você está fazendo, quer dizer, você pode até ser esquerdista, pode ser o que quiser, mas isso é uma questão de senso comum. Você está forçando as pessoas a sair, e as pessoas que saem são as que pagavam o imposto. 90% da arrecadação vem delas. Aí elas pegam e saem de Nova York, e também saem da Califórnia. Repórter, você disse sim. Você... O que tem que acontecer para o acordo dos F-35 ser feito? Ei, JD, você responde essa, Trump fala. JD Vance falando. Eu sei que o Pete e todo o time estão revisando os termos do acordo dos F-35 agora. Tem certas coisas que nós temos que avaliar para ver se está de acordo com a lei americana. O presidente nos pediu para explorar isso. Nós estamos agora verificando os fatos e garantindo que isso seja aprovado. Essa venda também tem que passar pelo Congresso para a Turquia e garantir que está de acordo com a lei americana. Trump, vamos fazer funcionar. Olha, esse cara é um pouco controverso, mas eu também sou. Mas eu acho que ele é uma ótima pessoa. Por exemplo, pessoal, um instante, por favor, a gente vai ter que encerrar para quem nos acompanha pela televisão. A gente volta para Casa Branca ao vivo em um instante. Atenção para você que está no YouTube, porque tem gente que se confunde. Você segue conosco no YouTube, porque esse programa vai tanto para o YouTube quanto para a televisão. Você que está por televisão ou rádio, a transmissão será cortada. No YouTube o programa continua. Vai rodar uma breve vinheta e a gente prossegue. Vamos lá. Muito bem, a gente segue via YouTube. Vamos lá. Repórter, você disse que o preço do petróleo não estava baixando rápido o suficiente. E você falou que havia abuso de preços. Trump, olha para a ExxonMobil, olha para a Chevron, olha para a Shell, olha para a British Petroleum. Para muitas delas, quando se fala de gasolina ou preço do petróleo, abaixou tanto. E nós não estamos vendo isso mudar no posto de gasolina em comparação. Nós deveríamos, na minha opinião, estar a $2,25 o galão na bomba de gasolina. E está bem mais alto que isso. E estamos fazendo uma grande investigação sobre abuso de preços. Não estão reduzindo os preços de acordo com o que está acontecendo internacionalmente. Olha, pensa nisso. 19 milhões de barris de petróleo fluíram ontem. Isso é uma inundação. Isso é uma inundação de petróleo. E o preço deveria estar muito mais baixo, o preço da gasolina, que realmente é o que o povo acompanha. Os preços da gasolina deveriam estar muito mais baixos na bomba de gasolina. E as companhias de petróleo estão possivelmente abusando do preço. Espero que não estejam, porque senão estarão em apuros. Nós não estamos de joguinho. Trump, eu falei para as empresas, não abusem do preço. Repórter, existe uma reportagem falando que você vai apresentar o prêmio da Copa do Mundo para os jogadores. Trump, pois é. O Gianni é um grande cara. Ele fala do presidente da FIFA, Gianni Infantino.
o quão incrível é a Copa do Mundo. Sabe, eles vieram para para os Estados Unidos. Eles falam futebol. Nós não podemos falar futebol porque confunde muito, nós falamos soccer. Mas sabe, os Estados Unidos não assistem tanto esporte. E nunca houve uma Copa do Mundo tão grande. Os números são maiores do que qualquer Copa na história. E o espírito é incrível. Eu acho que o Gianni fez um ótimo trabalho. E sim, ele me pediu para dar o troféu da Copa do Mundo. O repórter pergunta sobre o espelho d'água. Grande polêmica nos Estados Unidos com o espelho d'água do Memorial Lincoln. Trump. Bandidos foram presos. 6 bandidos. 6 ou 7 foram presos. Estão sob investigação. Eles foram para o fundo do espelho d'água. Não é de borracha, mas parece com borracha aquele forro. Eles foram para lá provavelmente com algum tipo de lâmina afiada e cortaram. E aí começaram a rasgar aquele forro. Sabe por quê? Porque são gente doente. E aí do lado da piscina, eles pegaram navalhas e começaram a cortar. Sabe, aquilo lá é caríssimo. É lindo. E ainda é lindo. Nós temos uma área ali onde cortaram. Ainda não está vazando, mas feriram ali a piscina. Então, talvez depois do 4 de julho ou antes, vamos ter que avaliar. Vamos tirar um pouco da água, porque o corte é na margem. Eles vão substituir o material e vai ficar novinho em folha. Mas quem fez isso deveria ir para a cadeia por muito tempo. Sabe, tem um estatuto que eu assinei no meu primeiro mandato, de que se você fizer qualquer coisa contra monumentos e estátuas em Washington, D.C., ou em algum lugar federal, você vai para a cadeia por 10 anos. E não tem atalho. Não tem... É complicado, não tem aí nada por bom comportamento. Eu usei esse estatuto quando houve um problema em Washington, onde estavam tentando... Sabe, os malucos estavam tentando causar problemas. Assim que eu anunciei isso, eu li, eu anunciei e eu disse 10 anos de cadeia para qualquer um. Todo mundo largou o que tinha. Estavam amarrando cordas na cabeça do Thomas Jefferson e do Andrew Jackson. Ficavam colocando cordas na cabeça das estátuas. E assim que eu fiz valer essa lei sobre o vandalismo, isso está acontecendo. Dá para pegar 10 anos de cadeia. Tem que tomar cuidado. Aquele espelho d'água é lindo, é caríssimo. Nós fizemos um ótimo trabalho, muito maior do que dissemos que faríamos. Fizemos um trabalho lindo. Parece com vidro quando você olha. E por algum motivo, isso deixou os lunáticos de extrema esquerda perturbados. Um dos caras, um membro, um cara grande da ACT Blue, um cara que apoia muito os democratas, um cara que apoiava o dorminhoco do Joe Biden, esses vândalos, isso foi muito político. No meu entendimento, 6 pessoas agora foram presas. É incrível o que nós fizemos. Não se esqueça, isso não tem funcionado de forma adequada desde que foi construído, porque sempre esteve vazando. Aquilo foi construído em 1922, o espelho d'água. Então são 100 anos atrás e nunca funcionou de forma adequada. Eu sempre falei que o potencial era imenso. Eu falei no meu primeiro mandato, eu vou fazer algo. Então o Biden e o Obama, entre eles, gastaram 100 milhões de dólares. E foi um desastre. O Obama, devido ao meio ambiente, decidiu tirar a água do rio Potomac. E foi horrível. Eu não quero ter que falar o que aconteceu, mas foi péssimo. Você pode ler a respeito. O Biden não tinha sequer ideia do que estava fazendo, porque ele não sabia de nada do que estava acontecendo. Mas gastaram mais de 100 milhões de dólares. Nós gastamos 14 ou 15, e menos, porque muitos funcionários iam receber o pagamento de qualquer jeito porque trabalhavam no departamento de parques. E colocamos um ótimo revestimento de primeiro nível, e está lindo. Aí os vândalos entraram e rasgaram e puxaram o forro, e é por isso que está todo rasgado. Quem pensaria nisso? Gente doente. Então eu acho que estão em grandes apuros. No final das contas é o seguinte, nós temporariamente remendamos. Está tão bom que não está vazando.
Está lindo como foi alguns instantes atrás. Vamos consertar e aí a água volta. Nós talvez façamos isso antes de 4 de julho, talvez façamos depois de 4 de julho. E hoje à noite eu também vou fazer um discurso. As pessoas gostam dos meus discursos. Eu acho que vai ter muita gente ali, mas hoje à noite vai ter muito bom entretenimento. Um dos maiores cantores de ópera do mundo, achamos que ele é ótimo. Lee Greenwood vai estar cantando nossa música favorita. E nós temos muitas coisas excelentes. Eu acho que devo falar umas 7 da noite, lá no National Mall. Mas lembre disso, eles pegaram navalhas, sabe, lá na Europa eles não fazem isso, não é? Eles pegaram navalhas e facas e cortaram uma série de riscos assim, ao longo de 350 pés. Eles ficaram cortando a fibra. E as imagens do cara ali se curvando. E você fala, quem faria isso? Talvez seja tal síndrome anti-Trump. Nós consertamos 50 fontes e monumentos nessa cidade. A cidade está tão segura quanto já foi na história. Não temos virtualmente qualquer crime. Quando eu tomei posse, quando nós viemos aqui no início, era uma cidade horrorosa e cheia de criminalidade. E agora não temos virtualmente qualquer crime nesse momento. Tudo está consertado, temos grama nova. Ninguém nunca viu nada parecido. Tudo estava pichado. E agora está tudo transformado. Por todos os gramados você via barracas. Agora saíram. As cercas foram tiradas porque ninguém mais entra nos gramados. Grama tem vida, assim como as pessoas têm vida. E nós consertamos os gramados. E vão ser mais consertados. Outra coisa. Com o espelho d'água, tem um monte de grama. Ficavam colocando ácido naquela grama. Os mesmos vândalos, eu acho, colocavam ácido ali. Então isso também está no processo de ser resolvido. Sabe, o ácido mata a grama rapidamente. Então isso está sendo consertado. Mas o espelho d'água é ótimo. É tão triste ver o que aconteceu. O pessoal fala, uau, funcionou. Tudo que eu faço funciona. O que eu faço de melhor é construir. Por toda a cidade estão falando sobre isso. Mas a maior coisa é que nós temos uma das cidades mais seguras. Se você tivesse vindo aqui há 2 anos atrás, teria boa chance de ser roubado. Apesar de você ser um cara do bem, teriam espancado ele, roubado ele. O cara diria, nunca mais volto. Agora você pode andar com a sua linda esposa, com seus amigos. Sabe, estávamos perdendo os restaurantes. Ninguém mais queria ir num restaurante em Washington. Mesmo se você entrasse, teria um arrastão quando você estava dentro. Agora, você não consegue entrar num restaurante porque a fila é muito grande. E estão abrindo restaurantes por toda a cidade. Eu estou tão orgulhoso disso. Além disso, dá uma olhada para Memphis. Dá uma olhada para Louisiana. Olha o que está acontecendo. O que nós fizemos em Louisiana com New Orleans. É incrível. O governador Landry me ligou. Eles acabaram de ter o carnaval. Ele falou, foi o carnaval mais seguro que já tivemos. Fizemos um bom trabalho. E quer saber? Em Chicago, houve muitos assassinatos na última semana. Eu poderia tornar Chicago, com esse grupo de gente forte, uma coisa que nós recebemos da Suprema Corte foi essa questão de mérito. Então, se você tem bons alunos, boas notas, você entra numa boa faculdade. Se você é um mau aluno, você não vai ter uma boa faculdade. Isso é um mérito. Isso é mérito. Foi uma decisão difícil para a Suprema Corte. E isso também se aplica às Forças Armadas. Temos gente durona nas Forças Armadas. E a Guarda Nacional fez um trabalho incrível em Washington. E o meu pessoal fez um povo incrível. Então, se você olha para Memphis, o crime desceu 78%. Eu tenho um amigo de Memphis que estava para sair e ele me falou, uau, eu nunca vi isso antes, é uma cidade diferente. E além disso, em New Orleans, as pessoas não conseguem acreditar. Eu poderia fazer isso para Chicago. Eu adoraria fazer isso para Chicago. Porque o potencial de Chicago é grande. Poderia ser uma boa cidade, mas vão perder.
tem que resolver isso. E sabe, fazemos algo muito grande, porque nós pegamos as pessoas e deportamos de volta para os países de onde vieram. Eles tiram elas das cadeias para vir para cá. Gente de prisão, instituições psiquiátricas. Eu queria fazer isso em Los Angeles. E em Nova York. Eu adoro Nova York. Eles têm muito problema em Nova York ao longo das últimas semanas. Se nós estivéssemos por lá, não teríamos esses problemas. E nós removemos as pessoas ruins das cidades para que elas nunca voltem. Alguns esquerdistas provavelmente não gostam do jeito que isso soa, mas 92% dos crimes são causados nessas cidades por 2% da população. Eu adoro esse número, porque é fácil de resolver. Pense nisso, 92% dos crimes são causados em Washington, era causado por 2% da população. Nós tiramos quase 5.000 criminosos de carreira da cidade e gente de outros países. E Washington agora é uma das cidades mais seguras, eu poderia dizer, do planeta, mas digamos, dos Estados Unidos. E é linda agora. O espelho d'água. Eu acho que é muito mais. E meu time fez um trabalho inacreditável. Doug Burgum foi ótimo. O departamento do interior foi ótimo. Greg, quer dizer, o pessoal é inacreditável, mas pense nisso. Você trabalha tão duro para abrir muito antes do 4 de julho. 4 de julho era a data-chave. E alguém vai lá com uma faca e cortando e arrancando o forro. É horrível. Mas os 350, os cortes de 350 pés é horroroso. Eu vou acabar com isso aqui. Eu vou acabar com o seguinte. Estão prontos? Eu estou muito orgulhoso de Washington, D.C. Se tornou uma das melhores cidades do mundo, mas a melhor do mundo é os Estados Unidos da América. Aqui é demais, e você sabe, você estava falando disso. Há 2 anos atrás, éramos uma piada. Éramos um país morto. Agora somos o país mais quente em qualquer lugar do mundo. Obrigado a todos. Bom, então a imprensa é enxotada. O áudio fecha e nós acabamos de ouvir o presidente americano Donald Trump, então, em coletiva de imprensa, junto ao secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, coisa que, em princípio, não estaria aqui no ar, mas ele decidiu abrir as imagens. E falando em abrir as imagens, como é que o pessoal da TV fala agora que o programa está na TV? Eu posso fazer também, né? Corta para mim, deixa eu encarnar aí os grandes da história televisiva. Para você que está nos vendo na televisão, para você que nos viu na TV, ou que está de olho na Copa do Mundo, a gente tem uma oferta especial hoje. A gente tem a barra aqui embaixo. Pessoal, ó, agora, muitas vezes vai ter desconto exclusivo por aqui. A barra aqui embaixo tem que mudar, tá? Que o código QR também é diferente. A gente tem uma oferta especial hoje e você vai passar a ter ofertas todos os dias aqui no Epoch Times Brasil. A Smart TV Philco de 40 polegadas com Roku TV. E olha, essa aí é um baita custo-benefício, tá? Tela Full HD com HDR10, cores mais vivas, contraste absurdo e o som Dolby Audio com 20 watts. Dá para sentir o filme na pele ou o jogo, né? Daqui a pouco tem jogo do Brasil. Tá aí a dica. Sistema Roku já vem com vários streamings, interface simples de usar, Wi-Fi Dual Band para não travar no meio. Se você está querendo trocar a TV sem gastar fortuna, essa Philco é uma ótima opção. 27% de desconto, indo de 1.500 por 10 vezes de R$ 108,90. Repetindo. De 1.500 por 10 vezes de R$ 108,90. O link está na descrição, está no chat ao vivo e no QR Code que você está vendo na tela agora. Ao comprar a televisão, você pode não só assistir a Copa, mas também, por que não? Smart TV, joga o YouTube lá e pode ver o Epoch Times Brasil ao vivo todos os dias às 5 da tarde por ali. Certo? Aí, então, a publicidade vindo do Mercado Livre, ao fazer sua compra, você, além de adquirir um baita negócio, também apoia a nossa produção por aqui e permite que a gente possa fazer cada vez mais conteúdo gratuito. O link está aqui embaixo na descrição, está no chat ao vivo e também está por aqui no código QR.